Fala galera, tudo beleza? Sou o professor Luciano, Biologia, terceira série do ensino médio, trazendo para vocês mais aprofundamento sobre genética nesse nivelamento número 7 aí, e com o objetivo de recordar as variações e também as modificações fenotípicas na primeira lei de Mendel. Então tem variações que foram estudadas mais tarde, posteriores a Mendel, em que outros fatores estariam envolvidos ali, principalmente com relação à dominância, Então, diferenciar o que vai ser essa dominância completa, que Mendel já tinha falado, mas também existe ali a questão da codominância e dominância incompleta, alelos letais, alelos múltiplos, tudo isso ali precisa ser aprofundado a partir de agora, Então, você lembra lá, gente, entender como as características passam de uma geração para outra e como isso pode ser uma tarefa difícil. Você se lembra de como o monge Gregor Mendel estudou o funcionamento da hereditariedade utilizando como modelo as ervilhas? E aqui aparece, duas fases, são ali duas pessoas, pais e filhos, em idades, vamos pôr na foto ali, próximas, logicamente o pai, quando o filho tirou aquela foto, já estava mais velho, mas um pai naquela mesma idade daquele filho com características bastante semelhantes. Qual mecanismo faz com que isso ocorra? E lembrando, uma coisa que eu gosto sempre de frisar em genética, quando nós falamos em semelhanças, você não pode só se reportar às características físicas, características de rosto, biotipo da pessoa. Existem várias características, algumas até não são nem percebidas visualmente, algumas são percebidas laboratorialmente, através de exames e tudo mais. Gregor Mendel, em seus experimentos com ervilhas, concluiu que cada característica é determinada pelo chamado par de fatores, E que um fator pode se sobrepor ao outro. Hoje, como é que nós chamamos essa ideia do fator de Mendel? A gente chama de genes, porque a gente já tem um conhecimento citogenético da situação e já conseguimos determinar uma outra forma de se expressar isso. Chamamos então de fator, o que hoje se chama de alelo, lembrando que alelo é nada mais nada menos que a variação do mesmo gene, por isso que eu uso o termo gene, E que se sobrepõe de dominante, enquanto o outro que não aparece a gente chama de recessivo. Então, estando um dominante e um recessivo, a sobreposição é do dominante sobre o recessivo. É ele que vai se expressar e o recessivo vai ficar, como Mendel falava, escondido, naquela geração, podendo numa outra geração se manifestar conforme ali a combinação, ok? Vamos chamar de dominância completa agora então, gente. O gene dominante bloqueia totalmente a atividade do seu recessivo, certo? De maneira que apenas o caráter condicionado pelo dominante se manifeste. São casos ainda da chamada dominância completa, certo? Então você tem o dominante, tem o recessivo, apareceu os dois, apenas o dominante se manifesta. No caso das ervilhas, a característica amarela domina completamente a característica para a cor verde, Um exemplo bem clássico aí para nós. Sendo assim, ervilhas heterozigotas, ou seja, a zãozinha, aquela que tem alelos diferentes daquele gene, são completamente amarelas, Mas para isso, sempre é interessante, se você não tiver a oportunidade de observar fisicamente a situação dentro de um laboratório e tudo mais, é interessante que se fale para você quem é a dominante, quem que é recessiva, ou pelo menos se dê algum meio de você tentar descobrir, Em exercícios, muitas vezes, de genética, não são dados para você tal característica é dominante e tal é recessiva. Às vezes ali, numa citação em que foi feito um cruzamento e todos saíram iguais a apenas uma das linhagens, a gente já sabe qual que é o dominante. Então, algum mecanismo você vai ter que ter para saber. Mas existe também aquilo que a gente chama de ausência de dominância. Então, existe a dominância e existe aquela situação em que não há dominância. E aí ela pode ter dois tipos ali. Existem casos em que o gene interage com o seu alelo de maneira em que o híbrido, ou seja, o heterozigoto, apresenta um fenótipo diferente e intermediário em relação aos pais homozigotos. Ou então, expressa simultaneamente os dois fenótipos paternos. Beleza? São casos, respectivamente, de dominância incompleta, ou seja, não tem dominância. Mas existe uma chamada dominância incompleta, onde os dois têm a mesma força, os dois mesclam as suas informações, gerando ali uma característica, um fenótipo, e a codominância, onde
vamos colocar assim, um não cede em relação ao outro e os dois se manifestam as duas características puras dos pais ali. A gente vai chamar de codominância. Os dois são exemplos de ausência de dominância. Na dominância incompleta, lembrando, gente, é mais fácil a gente verificar isso sempre pelo genótipo heterozigoto. Pelo azão, azinho, vamos dizer assim, pelo bezão, bezinho, pelo cezão, cezinho. Lembrando que a gente pode usar qualquer letra ali que for orientada, né, para a gente utilizar. É o tipo de relação, então, a dominância incompleta, com o genótipo heterozigoto promovendo um chamado fenótipo intermediário. Esse tipo de herança é chamado dominância incompleta. Então temos aqui, ó, os extremos, os puros, azão, azão, pétalas vermelhas, azinho, azinho, pétalas brancas. Quando eu tenho o genótipo heterozigoto, o que acontece? Mesclam-se as duas informações e gera para nós ali a cor rosada da pétala. E na codominância também a gente vai analisar pelo heterozigoto. Tipo de relação entre alelos com um genótipo heterozigoto promovendo um fenótipo intermediário também, mas nesse caso os dois alelos se expressam de maneira igualitária. Então vamos colocar aqui, ó, azão, azão, vermelha, azinho, azinho, branca. Quando eu tenho a situação heterozigota, o meu fenótipo obtido vai ser vermelha com branca. Como que pode ser isso? Vermelha com manchas brancas ou com bolinhas brancas, enfim, né, com faixas, conforme a situação, tá? Mas isso vai ser informado para você se trata de uma dominância completa, de uma codominância ou de uma dominância incompleta, falando nesses casos aqui. Vamos a uma primeira atividade, já para testar isso, tá? Para a gente já colocar isso aqui em teste, isso que a gente está falando. Imagine situações hipotéticas onde os homozigotos, respectivamente, preto, dominante, bezão, bezão, e branco, bezinho, bezinho, que é o recessivo, estejam em cruzamento. Beleza. Situações heterozigóticas para esses genótipos, tá? Vamos falar em 3 situações hipotéticas. Na primeira situação, imagine que são 3 experimentos diferentes, vamos tentar imaginar isso. No primeiro experimento, o heterozigoto vai dar preto com manchas brancas. No segundo cruzamento, o heterozigoto vai dar preto, continuando o que estava na linhagem pura do pai, que já era preto ali. E num terceiro experimento vai dar cinzento. Tá? Os 3 são situações heterozigotas, só que cada uma respondeu de uma maneira diferente. Determine para cada situação o tipo de herança envolvida. Quais são os tipos? Dominância completa, codominância ou dominância incompleta. Deixa vocês fazerem aí rapidão, já voltamos.
Então vamos lá, pessoal. Situação 1 se refere a uma codominância, ó. Preto com manchas brancas, os dois estão juntos ali. Situação 2 se refere à dominância, ou dominância completa, né? Pode deixar assim. E a 3 a gente vai chamar de dominância incompleta, ou seja, os dois se mesclam, formando ali um fenótipo intermediário entre os fenótipos dos pais. Beleza? Mas existe também a situação chamada alelos letais. O que vem a ser letalidade? Algo que pode gerar morte do indivíduo, tá? E alelos letais a gente está falando de genes especificamente que ao se combinarem pode levar à morte do indivíduo. Alguns genes podem apresentar alelos que afetam a sobrevivência dos indivíduos. Portanto, né? Exemplo clássico, alelo letal amarelo, que é uma mutação espontânea que acontece em camundongos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. O genótipo azão-azão determina com que o embrião, o feto, né, em desenvolvimento, acabe morrendo durante a gestação. O azão-azinho determina a cor amarela e o azinho-azinho determina a cor agute, que seria uma cor selvagem, tá? Meio esse marronzinho ali. Tá? Vamos entender o seguinte, são vias metabólicas que são afetadas quando der o azão-azão, que acabam levando a problemas diversos, por diversas vias, até chegar talvez na morte, na intoxicação do feto ali que está sendo desenvolvido, está sendo gerado, né? E que acaba levando esse indivíduo à morte, tá? Aqui a situação gerando o indivíduo morto ali. Em seres humanos também existe uma situação de alelos letais, no caso da chamada acondroplasia, que é uma forma de nanismo, né? Onde nós temos os membros mais curtos, né? E a estatura baixa também do indivíduo, né? Então o acondroplásico acontece dentro da seguinte situação. Azão-azão, estatura normal. Tá? As pessoas que não são acondroplásicas teriam a estatura normal. O azão-azinho teria ali membros curtos e baixa estatura, como da menina ali da foto, né? Porém, a combinação letal dos alelos recessivos letais, a gente vai chamar isso de uma herança recessiva letal, né? Vai ter a letalidade do embrião ou do recém-nascido, ou seja, ainda dentro do útero ou logo que nasce, esse embrião acaba morrendo, esse feto acaba morrendo ali, ok? Alelos múltiplos também é uma outra função que existe ali em termos de genética, tá? Ou seja, não é só 2 alelos que determinam. Apesar dos organismos diploides poderem ter apenas 2 alelos para cada gene, um de cada, né? Múltiplos alelos também podem existir em nível populacional. Exemplo disso, sistema ABO em seres humanos. O que é o sistema ABO? É dos grupos sanguíneos que a gente tem, né? Nós temos, assim, vários sistemas sanguíneos, o ABO é um deles apenas, e nós temos o grupo A, B, AB e O. Então, nós temos 3 alelos que podem determinar esse tipo sanguíneo, tá? A gente vai utilizar a letra I com tipo um expoentezinho. Então, o I com A em cima determina sangue A. O I com o B em cima determina sangue B. E o Izinho determinaria sangue O. Assim, ó, gente, se a pessoa tem o A sozinho duplicado ou com o Izinho é recessivo em relação ao IA e ao IB, o Izinho é recessivo, portanto, a gente vai ter a formação do chamado aglutinogênio A, ou seja, uma espécie de uma proteína em volta das hemácias, que vai ser a proteína A, chamada aglutinogênio A. Se a gente tiver a situação com B, produz o aglutinogênio B. Se nós tivermos as duas situações, agora entra uma codominância ali, tá? A com B, um vindo do pai e um vindo da mãe, vai determinar uma situação de AB e só vai ser O se tiver os dois recessivos, tá? Nós temos a seguinte situação. IA é igual a IB, ou seja, são codominantes, e ambos são dominantes sobre o Izinho. Tá? Então existe uma situação de codominância e dominância completa no mesmo tipo de herança de alelos múltiplos. Galera, uma segunda atividadezinha para você aí, bem importante. Na espécie humana, um exemplo clássico de polialelia, de alelos múltiplos, né, é o sistema ABO. Esse sistema apresenta 4 fenótipos, 4 resultados, 4 situações ali que a gente pode verificar, que é o sangue A, sangue B, AB e O. Determina os genótipos que constituem cada um dos tipos sanguíneos citados acima. Agora a gente quer o genótipo. O que é o genótipo?
os genes em combinação. Lembrando que IA e IB são codominantes e ambos são dominantes sobre o Izinho, tá? Dá aquele tempinho para você tentar fazer, a gente já retorna aí. Vamos lá, gente. A gente quer saber os genótipos que constituem cada situação dessa daqui, tá? Nós temos aqui as formas, né, os fenótipos no primeiro momento, e os genótipos como se constituem. Então, por exemplo, aqui, ó, IA ou IAIzinho vai determinar o sangue tipo A. Se nós tivermos aqui, ó, IB ou IBIzinho, o fenótipo sangue B. Se nós tivermos aqui, ó, a codominância entre eles, sangue é B, e se tiver os dois recessivos, é sangue tipo O. Lembrando que aqui é codominância. Nessas duas situações aqui e aqui, a gente vai ter a chamada dominância completa. Acontece as duas situações. Galera, eu vou dar uma atividade de mão na massa, uma sugestão de atividade de mão na massa para você desenvolver em sala de aula com o teu professor. Em grupos de 3 a 4 integrantes, pesquise por 4 características humanas que representam a chamada dominância completa. Uma pesquisa pura e simples, né? A gente quer 4 com dominância completa, ou seja, em que o alelo dominante esconde completamente o recessivo. Agora os grupos devem pensar como cientistas, e para cada característica pesquisada, você vai reimaginar como ela poderia se manifestar se ela apresentar a forma de dominância incompleta, na forma de codominância ou na forma de alelos múltiplos, tá? Ao final ali, uma sugestão apenas, para você criar uma tabela para isso, né? Como do exemplo abaixo. O nome da característica, por exemplo, que é a polidactilia, que é a presença de mais de 5 dedos nas mãos, nos pés e tudo mais, né? Ela vai ser condicionada por um alelo dominante D maiúsculo, tá? Enquanto que tiver 5 dedos é recessivo, né? Caso apresentasse dominância incompleta, como é que ficaria?
Uma pessoa heterozigota poderia ter mais dedos em ambas as mãos, mas os dedos poderiam ter metade do tamanho. Então, são hipóteses, assim, para brincar um pouco ali de genética, né? Brincar ali de mutações genéticas, tá? Então, são suposições, não são situações reais. É só para você dar uma treinada, né? Caso apresentasse codominância, como que essa polidactilia poderia ser? Os humanos heterozigotos poderiam ter mais dedos na mão e pé direitos e ser normal na mão e pé esquerdos. Tá? Vamos supor, só na metade do corpo teria a alteração. E no caso de alelos múltiplos, né, vamos supor também, nesse caso, poderiam haver alelos para 5 dedos, alelos para 6, para 7, para 8 dedos em cada mão. Então, ia variar. Então, você viaja na maionese, vamos dizer. Dei um exemplo da polidactilia, realmente é uma situação que existe, tá? Mas ela é uma situação de dominância completa. E você faz a suposição, né, pensando como se fosse daí com ausência de dominância, com alelos múltiplos e tudo mais. Pode colocar alelos letais? Pode pôr alelos letais também. Lembrando que são situações hipotéticas, isso não acontece na realidade, ok? Atividade 3, pessoal, última atividade aqui para vocês. João e Maria, ambos normais para o caráter pigmentação da pele, tá? Ou seja, a coloração da pele. Eles se casaram e tiveram 2 filhos normais para essa característica e um filho albino, ou seja, aquele que não produzia os pigmentos para pele, ou para cabelo, para olhos, né? Aqui a gente está focando na pigmentação da pele. João e Maria ficaram surpresos com o nascimento do filho albino e questionaram se ele poderia ser realmente filho do casal. Eles podem ter pensado, mas esse aqui não é nosso filho, tá? Qual deve ser o genótipo dos pais para que possa ter nascido esse filho albino? Então, o albino, já vou dizendo para vocês, é a combinação de 2 recessivos, azinho, azinho. Um genótipo é uma herança autossômica recessiva determinada pelo genótipo recessivo azinho, azinho, tá? Com isso, você vai ter que pensar aqui para nós qual é o genótipo dos pais, beleza? Tempinho para vocês fazerem, já voltamos. Então vamos ver lá. Para que a criança tenha nascido albina, azinho, azinho, necessariamente ela recebeu um alelo do pai e outro da mãe. Portanto, tanto o pai quanto a mãe são heterozigotos. Então, ou seja, o pai é azão, azinho e a mãe é azão, azinho também. Beleza, galera? Então, nessa aula, rememoramos as variações alélicas relacionadas à primeira lei proposta por Mendel, tais como dominância incompleta, codominância, alelos letais e também alelos múltiplos. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado desse tema. Dá para aprofundar bastante nele ainda, é interessante que você se aprofunde, converse bastante com o teu professor aí.
Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Valeu, tchau, tchau.